Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Djalma e nós vamos estar nestas semanas ministrando para você a classe de batismo. Hoje nós vamos aprender sobre a conversão a Cristo. É a aula 6, páginas 16 a 20 da sua apostila de integração e discipulado. E nós sabemos que você se converteu, você conheceu a Cristo, teve uma experiência com Cristo, tem a paz, tem alegria, possivelmente foi liberto de algum vício, ou simplesmente você entendeu que você precisa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E agora você está se preparando para o seu batismo de arrependimento de pecados. Esta é a decisão mais importante que você fez na sua vida. E eu gostaria hoje de mostrar para você uma escalada para você servir no corpo de Cristo. Agora você vai fazer parte do corpo de Cristo. E Deus ele tem uma visão para você. Você não é chamado apenas para se assentar no banco da igreja, para participar dos cultos, ou mesmo somente para participar das células. Você é chamado para servir no corpo de Cristo. E como isso começa? Isso começa com vários degraus que você vai ter que subir na sua vida para você crescer espiritualmente. E eu quero mostrar para você de uma maneira bem simples o que está proposto para você durante os anos que seguirão na sua vida. Tudo começa então com a sua conversão, né? A sua nova vida em Cristo Jesus. É o primeiro passo que você está tomando. Você se arrependeu, você creu em Jesus e você vai se batizar. Depois você tem a oportunidade de poder estar sendo discipulado, né, por uma outra pessoa que conhece a Deus mais que você. É um discipulado vida na vida, discipulado um a um. Uma outra pessoa vai estar lhe auxiliando para que você possa crescer na sua vida com Deus e possa também servir outros. Depois você terá a oportunidade de fazer o TLC, o treinamento para líderes de célula. Né? Você vai se tornar um auxiliar, depois um líder de célula, e mais adiante pode fazer também o TSC, que é o treinamento de supervisores de célula, né? Algo que a gente vai estar ministrando para você com os pastores e líderes da igreja. Você também terá a oportunidade de crescer na palavra de Deus, fazendo o curso bíblico, né? O curso bíblico da IBREM é um curso voltado para estudar a Bíblia na graça e na unção do Espírito Santo de Deus. E mais adiante você pode também fazer um curso de nível médio ou bacharel para que você possa ter um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras, bem como de disciplinas também que ajudarão você na sua vida como um ministro, como um líder, como um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Tá? Esta é uma escalada para você servir no corpo de Cristo, não é? E isso vai lhe ajudar a crescer em nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos hoje estar falando sobre a conversão, né? A conversão. E a estrada para a vida eterna, ela começa com a conversão a Cristo. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz que nós devemos nos arrepender. Paulo diz, né, o texto, né, de Atos diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que dias de refrigério venham sobre as vossas vidas. Então, o autor de Atos, Lucas, ele descreve a necessidade da pessoa se arrepender e se converter para que ela possa experimentar a presença contínua de Deus na vida dela. Então, esse é o caminho, essa é a estrada para a vida eterna que você começou a trilhar. Nessa estrada, assim como na nossa estrada, né, física que nós temos quando nós fazemos viagens no nosso dia a dia, trajetos, nós temos também algumas coisas interessantes para aprender e servem-nos de ilustração para a nossa vida espiritual. Por exemplo, nós temos nas aulas de legislação, né, várias placas dizendo conversão à direita, conversão à esquerda, pare, não é? E sinais e mais sinais nos mostrando a importância das conversões. E existem placas também que falam sobre o retorno, né? Placas que indicam a possibilidade de retornar, ou seja, de corrigir um trajeto que você fez errado no trânsito, em sua viagem ou em seu trajeto para o seu trabalho ou para a escola. Todos nós vivenciamos isso todos os dias. E é algo simples da gente entender, não é verdade? Você já vivenciou a experiência de ter cometido um erro
e necessitar fazer uma conversão de 180 graus, ou seja, fazer um retorno, eu já, várias vezes, principalmente ao viajar de férias para Cabo Frio, para o Rio de Janeiro, quantas vezes eu passava da entrada e aí eu teria que voltar, eu tive que voltar, fazer um retorno longo, né, para voltar de novo ao trajeto correto. Então isso é algo que é parte da vida da gente, não só em viagens, como também no nosso trabalho, a rotina de trabalho, às vezes a gente erra a rotina de trabalho, né, e a gente tem que voltar atrás. Então isso é um conceito muito claro na nossa vida. A gente pode ver ele na legislação, como em todas as áreas da vida da gente. Se você já se converteu a Cristo, em que momento de sua história de vida você concluiu que estava caminhando na direção errada? Tem certeza que você já tem uma experiência de conversão a Cristo. E teve um momento na sua vida que você entendeu, não, eu não posso mais viver desse jeito. Essa bebida vai estragar minha vida, esse pensamento de suicídio vai acabar comigo, essa tristeza, essa falta de direção. Eu tive um momento assim e sei que você também teve. Sem contar detalhes, eu me lembro que eu aos 19 para 20 anos de idade, eu estava sem destino, sem rumo. E um dos grandes questionamentos e dúvidas que eu tinha na vida era para onde eu iria depois da morte. E eu nunca obtive resposta disso na religião anterior que eu fazia parte, que eu era muito devoto. Mas quando eu ouvi o Evangelho, não é? Eu que era desorientado, sem destino, sem segurança, né? Eu passei a ter segurança. Naquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu passei a ter convicção de vida eterna e eu passei a ter um alvo na vida, que é Jesus Cristo. Não é? Então eu tenho certeza que você também concluiu, né? Assim como eu concluí que eu não teria a vida eterna, que eu não teria certeza de salvação, que eu não saberia para onde eu iria depois da morte se eu não recebesse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Todos nós temos essa experiência. Bom, vamos prosseguir, que o nosso assunto é bem extenso, não é? A conversão a Cristo é caracterizada por dois importantes fatos. Dois: a fé em Jesus e o arrependimento de pecados. E é sobre eles que a gente vai estar falando, e é sobre eles que você também vai preencher aí na sua apostila, juntamente com seu discipulador, com aquela pessoa que está te consolidando, ele vai lhe ajudar a preencher aí as lacunas que precisam ser preenchidas para que você possa entender melhor esta lição. Conversão é igual fé em Jesus, mas mais arrependimento de pecados. O que é conversão, então? É fé em Jesus e arrependimento de pecados. Você tem que ter um alvo de fé, alguém que você creia que pode mudar a sua vida, que pode capacitar você a se arrepender, que pode te dar a garantia, não é, de que os seus pecados serão perdoados e que essa pessoa vai te aceitar. Fé em Jesus, não em objetos, não em atitudes, em obras, mas na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos lá. A fé em Jesus. O que é fé? O que é fé para você? Nós vivemos num país em que as pessoas dizem, eu tenho muita fé. Mas o que é fé para você? A fé em Jesus é mais do que crer, ela é confiar. Não é? As pessoas dizem, eu creio muito em Deus, mas as pessoas às vezes confiam pouco em Deus. Então nós vamos ver aqui a diferença entre você apenas crer em Deus, como é uma prática praticamente, podemos dizer, global, né? Em todas as nações por onde eu viajei, eu vi pessoas que creem em Deus, que creem num Deus criador, não é? Essas pessoas usam diversos métodos, diversas coisas, até objetos, para crer nesse Deus criador. Isso é uma crença. Agora, e confiar? Confiar é muito diferente de você crer. Talvez você conheça o filme Indiana Jones, né? Ele demonstra fé nas cenas de vídeos, né? E nós não vamos passar esse vídeo aqui, mas você já ouviu falar de Indiana Jones? Quantas vezes ele se segurou, né, numa corda e atravessou de um lado de um abismo para o outro, de um rio para o outro,
Quantas das vezes ele se jogou de uma ribanceira acima e desceu e conseguiu fugir, conseguiu escapar? Você já viu isso, né? Não só com Indiana Jones, como em outros filmes e outras cenas aí. Então, nós vamos entender o que com isso, com essa pequena ilustração? Que fé é igual confiança que gera entrega, né? A Bíblia diz em Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu tive uma experiência quando criança que realmente ilustra bem para mim, e talvez para você, o que é se entregar. Eu, quando criança, eu não sabia nadar e os meus primos nadando no rio, né? Não era em piscina, era em rio, no meio do mato, na roça. Nós nos jogávamos para nadar. Eles se jogavam, eu não. Eu ficava receoso de afogar. Mas teve um dado momento que eu caí no rio. E quando eu caí no rio, eu comecei a bater os pés, as mãos, desesperado e sem resultado, sem nadar. Mas teve um momento que eu parei e comecei a bater as mãos e os pés de uma maneira sincronizada, de uma maneira calma e tranquila. Eu me entreguei às águas e ali eu aprendi a nadar. Daquele dia em diante, né, com 10 para 11 anos de idade, eu nunca mais tive medo de nadar, porque eu aprendi a nadar me entregando, confiando, né, o meu corpo sobre as águas. Então esse é um exemplo, né? Fé é confiar, é confiança que gera entrega. Você olhando essa dinâmica, né? Você confia, né? Você olhando essa foto, né? Se a gente tivesse juntos, a gente poderia fazer essa dinâmica. Você pode fazer ela com o seu discipulador, com alguém perto de você. Você confia? Isso é confiar. Você se soltar, se entregar completamente para outra pessoa. Em nosso caso, nos entregarmos completamente para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é confiança. Em sua opinião, quem é Jesus? Se você vai confiar na pessoa de Jesus Cristo, a sua vida, não só a vida do futuro, mas a sua vida hoje, no presente, né? A sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida eterna, aonde você vai passar a eternidade, como eu contei para você do meu testemunho, medo, onde eu vou passar a eternidade quando eu fechar os olhos, quando eu morrer. Então, você precisa conhecer primeiro a pessoa de Jesus para você saber em quem você está confiando. Pois bem, 1 Timóteo 2, 5, 6 diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Jesus é esta pessoa, ele é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Existem pessoas que podem orar por você, existem pessoas como eu que podem te ajudar a aprender a palavra de Deus, como pastores, outros líderes. Eles podem interceder por você, podem lhe ajudar financeiramente em outras áreas, mas só existe um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Só ele liga o homem a Deus, só ele conecta o homem a Deus, Cristo Jesus. Por quê? Porque foi ele que se fez resgate por você e por mim. Então isso é muito importante, você conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, o que ele disse sobre ele mesmo e que os outros dizem sobre ele mesmo? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Então, aceitar a Cristo é aceitar o caminho, é aceitar a Jesus, é entrar no caminho, né? No caminho da eternidade. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Obviamente, nos vai faltar tempo para dizer, né, para ministrar quanta mensagem poderosa poderíamos falar sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, não é mais um, não é outro caminho, não tem outra opção. Ele é a única opção se você quer ter vida eterna. Então a razão da fé em Jesus é que ele é o único meio para a humanidade restabelecer o seu relacionamento com Deus, ou seja, ser salvo. Né? Salvação é restauração de relacionamento com Deus, e isso só acontece por meio de Jesus Cristo.
não é? Quando você o aceita e você passa a se relacionar com ele continuamente. Você pode perguntar, como muitas pessoas, mas não são todos nós filhos de Deus? Todos nós não somos filhos de Deus? Essa é uma indagação, é um questionamento que se faz todos os dias. Não, todos não são filhos de Deus. Ao contrário, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores, todos não são filhos, mas todos são pecadores. E eles precisam do perdão dos seus pecados. Eles estão destituídos da glória de Deus, eles se afastaram de Deus. Mas filhos de Deus, segundo João, capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que receberam, que creram em Jesus e que o receberam como Senhor e Salvador. Este sim, o Pai lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a carne, nem segundo o sangue, mas segundo o Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Então, são esses os filhos de Deus. E eu creio, você é um filho de Deus. O segundo ponto, o primeiro é fé em Jesus Cristo. O segundo é arrependimento dos pecados. O que é arrependimento? Para você, o que é arrependimento? Muita gente diz, é ficar triste, é se entristecer por aquilo de errado que a gente fez e não fazer mais. Mas será que é só isso? Vamos ver então o que é arrependimento. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento olha para Deus, olha para o pecado. O remorso, ele olha para si e para a sua perca, não é? Ou para a sua perda. O arrependimento, ele olha para Deus. Você feriu a Deus, você entristeceu a Deus, você desonrou a Deus, a palavra de Deus. Você é pecador, não é? E o remorso não, ele olha para si. Eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou triste, eu estou angustiado, eu me sinto culpado. Eu perdi isso porque eu pequei, não é? Isso é o remorso. Segundo ponto, o arrependimento, ele é vertical. É uma tristeza pelo que você fez com Deus, pelo que você fez da palavra de Deus, não é? Ele é vertical, ele sempre olha para Deus. Eu estou ferindo a Deus, ferindo as leis de Deus, eu estou entristecendo a Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E o remorso, ele é sempre na horizontal. Ele é uma tristeza pelas consequências que você sofreu. Judas é um bom exemplo disso, ele teve remorso. Ele se sentiu com remorso, com culpa. Olha o que eu fiz. O que eu fiz? Eu mandei assassinar, né, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, um homem inocente. E ele foi e se enforcou, porque a tristeza foi grande, foi tamanha. Sabe por que ele se enforcou? Porque o remorso, ele produz uma tristeza tão grande que gera morte. Por isso ele se suicidou. Mas o arrependimento, diferente disso, o arrependimento é uma tristeza que gera mudança e gera vida. Cada vez que você se arrepende, você está tendo mais vida, vida de Deus, você está mudando, né? Passo a passo. Mas você está mudando, você está sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. Então busque sempre o arrependimento. Olhe para Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas que você feriu ao lado, mas primeiro olhe para Deus, para a palavra de Deus. Se sinta entristecido, porque o Espírito Santo vai lhe dar o poder que vai gerar mudança e que vai gerar vida em você. Então nós vimos aí a diferença entre arrependimento e remorso. Detalhando mais, arrependimento vem de uma palavra grega que significa, ou que pode ser chamada de metanoia. Meta significa mudança, né? E noia, mente, mudança de mente. Em Romanos 12:2, nós vemos Paulo exortando os crentes de Roma, né? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela renovação, pela transformação, pela mudança da vossa mente. Então, arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Não é só se sentir triste, não é só permitir que a tristeza de Deus esteja em você, que você olhe para Deus, mas você precisa mudar a sua mentalidade, a sua maneira de ver Deus, de ver as coisas de Deus.
A gente observa quantas pessoas, às vezes, nos relacionamentos interpessoais, eles focam mais a tristeza que o outro provocou, que ele provocou no outro, mas eles se esquecem de olhar para Deus, de mudar, de renovar, de mudar sua mente com relação a Deus e a palavra de Deus que eles infringiram. Então, isso é arrependimento, metanoia, mudança de mente. Então, arrependimento é o abandono da vida de pecados. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, 22 a 32, nós vamos ler os versículos 31 a 32, ele diz: abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, de insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a todos vocês. Então, o que a gente vê aqui é o apóstolo Paulo falando de arrependimento, né? Arrependimento, ele mostrando que as pessoas, elas precisam se arrepender, elas precisam abandonar a sua vida de pecado, porque do contrário, elas não serão salvas. Então todos nós temos esse chamado de Deus de abandonar a nossa vida de pecado. E nós precisamos compreender que isso não vem somente pelo fato da gente estar entristecido, pelo fato da gente sentir mal. Nós precisamos tomar atitudes, né? Precisamos tomar decisões na nossa vida para que, de fato, o arrependimento se concretize. Salvação é pela graça, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. A salvação, ela é pela graça, né? Ela não é de obras. Você não é salvo pelo quanto você vai se desenvolver, ou vai crescer, ou vai conhecer a letra, né? A palavra, só a palavra escrita. Você é salvo por causa da graça de Deus. É um favor imerecido de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então a conversão é um ato único, né, de dar as costas para o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. A conversão para a salvação é um ato único que faz você nascer de novo. Assim, também o novo nascimento é um ato único. Você não é salvo, você é salvo todos os dias, é verdade. Você é salvo de tantas coisas todos os dias, Cristo te salva todos os dias. Mas o ato do novo nascimento e da conversão para o novo nascimento, ele é único, né? E você? Você já se converteu? Você já teve a sua vida mudada? Já teve a sua vida transformada por Cristo Jesus? Então nós gostaríamos de estar encorajando você a dar o seu testemunho de conversão, né? Esse testemunho de conversão, esse quadro que nós vamos explicar de uma maneira breve para você e que eu vou contar aí com seu discipulador, com o líder de célula ou seu auxiliar na célula, para lhe ajudar a organizar o seu testemunho para que você possa entregá-lo também como tarefa dessa aula, não é, para a próxima semana. Então esse seu testemunho, ele é baseado no testemunho da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, não é? Então a primeira parte é você falar antes da conversão. O que era a sua vida antes da conversão? A segunda parte fala da sua vida, a sua conversão, né? Como se deu a sua conversão. E a terceira parte, depois da sua conversão. Então, o que nós vamos orientar você? Primeiramente, na primeira parte, uma dica: não gaste muito tempo enaltecendo o pecado, sua vida pecaminosa, se vangloriando das coisas erradas que você praticou, né? Isso em si já não ajuda no seu arrependimento e não vai lhe ajudar em nada quando você testemunhar para as pessoas. Então não faça isso, né? Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Mostre como era a sua vida. A minha era uma vida vazia, sem direção, sem destino, sem objetivo, não é? Inseguro, né? Inseguro quanto à vida eterna.
Então, coloque esses pontos aí em poucas linhas para você escrever essa primeira parte. Na segunda parte, que situações o levaram a conhecer a Jesus? Como foi o processo? Muitas pessoas se convertem porque estão, às vezes, num momento de depressão, não é? Estão desorientadas, confusas, não é? Estão com problema de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, desempregadas, né? Sem paz, sob depressão. Então, o que te levou a conhecer a Jesus? Qual foi o processo, né? Dica: nessa parte você pode entrar em detalhes, citar nomes, datas, locais, o que aconteceu na sua vida, né? Isso é importante. A terceira parte é depois da conversão. Como tem sido a sua vida após a conversão? Depois daquele dia que você experimentou a conversão, que você entregou sua vida para Jesus, né? Que você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, o que mudou? Outras pessoas perceberam alguma mudança na sua vida? Eu me lembro que quando me converti, eu retornei à minha casa, aos meus familiares que moram distantes da cidade onde eu resido hoje, e eles falaram que tinha algo diferente em mim. Tinha algo diferente, que eu estava mais em paz, que eu tinha mais alegria, que eu tinha mais convicção, que eu estava certo do que estava fazendo, e por aí vai. Várias coisas demonstraram para as pessoas que eu realmente, que algo havia acontecido no meu interior, né? Não só no exterior, mas também no interior. Uma dica, esta é a parte mais importante, né? É a partir do que você mudou, do que mudou na sua vida, que as pessoas se interessarão de conhecer Jesus. Né? O que mudou na sua vida? Então é muito importante você detalhar bem depois da sua conversão e mostrar que a sua vida se resume agora em viver para Cristo, em servir a Cristo. Então esta é uma ideia geral do que você deve fazer no seu testemunho. Né? É apenas uma dica, mas nós queremos e desejamos que você siga esses 3 passos e que seja bem sucinto, né, para facilitar o seu testemunho para as pessoas e você não vacilar quando for falar de Cristo para as pessoas. Bom, é muito importante, embora seja a primeira lição da classe de batismo, você já saber alguns critérios para o batismo. Você precisa da recomendação do seu líder de célula ou do seu auxiliar, não é? Precisa preencher a ficha de batismo e tendo essa ficha totalmente preenchida, você precisa entregar na secretaria ou entregar para o seu líder de célula para que ele possa entregar lá na secretaria e seu nome possa constar lá no dia da chamada para o batismo. Então, nós vamos encerrar essa nossa primeira aula, né? Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa estar firme na presença de Deus, na comunhão, não saia da comunhão, participe de todos os cultos da igreja, né? Esteja envolvido, comprometido na célula, esteja comprometido também no seu devocional, no seu sós com Deus, estabeleça um a sós com Deus, um tempo para você ler as Escrituras, para você cantar, você adorar, para você estar lendo e aprendendo a palavra de Deus todos os dias na sua vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus quiser.